Bom dia a todas, sob a proteção de Deus, havendo quórum regimental, estando presente o ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão da primeira Câmara deste dia... Ela foi cancelada. Exatamente, a sessão de número 37, iniciando com o julgamento do processo 9.170, que tem como relator o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, o primeiro processo é de incorporação, os demais de aposentadoria. Então, o primeiro de incorporação eu o apresentaria isoladamente, e os outros depois a gente apresenta em bloco. Usa o Ministério Público. De acordo, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Pode prosseguir, Excelência. Então, neste primeiro processo de incorporação, os autos tratam do registro de incorporação salarial da servidora Lialdeni Souza Oliveira, com fundamento no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. O processo foi registrado e autuado por determinação desta Corte de Contas ainda em 1997. A quarta inspetoria deste tribunal, em sua análise datada agora de 2015, verificou que foram acostados aos autos os documentos comprobatórios referentes ao processo administrativo que originou o benefício e observa que a resolução 78 deste tribunal não alcança processo de incorporação, mas tão somente de aposentadoria, reforma, reserva e pensões. Verificou também que a servidora está aposentada desde abril de 2015, sendo que seu processo de aposentadoria foi registrado e autuado para reconhecimento da legalidade e registro dessa aposentadoria nesse tribunal, sob um outro número de 20.978 e se encontra ainda em análise. Saliente é que na análise dos processos de aposentadoria que possuem incorporação, tem-se verificado o cumprimento da legislação vigente à época, bem como a legislação atual, no que tange aos seus reajustes. O processo está tramitando nesta Corte por todos esses anos. O doutor Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se à Folha 115 através de seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processo aberto por solicitação desta Corte de Contas para registro de incorporação salarial da servidora estadual, senhora Lialdeni Souza Oliveira. A instrução constatou que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido de conceder o benefício em questão. Verifica-se que este processo encontra-se parado há 17 anos, sem que tenha ocorrido internamente análise ou discussão quanto à legalidade ou não da referida incorporação. De outra parte, não pode o Tribunal de Contas determinar a supressão de vantagem pecuniária incorporada aos proventos de aposentadoria de agente público em sede de decisão judicial transitada em julgado. Nessas condições, sugerimos o arquivamento deste processo sem julgamento de mérito. É o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Excelência, a nossa regra de incorporação no Estado é uma regra interessante. Então, nós viemos com a Lei 39 e ela previa incorporação na ativa e incorporação na aposentadoria. Quando veio a incorporação na ativa, ela veio definida, mas ela não tinha os seus critérios disciplinados. Se ela seria pela média dos cargos ocupados além da sua função e do seu cargo, né, e que davam a diferença para a incorporação, se ela vinha pelo maior, se ela vinha pelo menor, não havia uma regra. Então, esse tribunal, durante muitos anos, deixou de analisar, entendendo que ainda não existia a regra. Quando veio o governo do governador Jorge Viana, ele revogou os artigos da incorporação na ativa, mas não revogou os artigos de incorporação na aposentadoria.
E, neste caso, é um que não há mais nenhuma dúvida, até porque a pessoa já se aposentou. Então, se ele não se aposentou pela ativa, se aposentou pela aposentadoria. Então, aqui não há nenhuma regra. No entanto, cabe observar que, em algumas situações, alguns servidores recorreram ao judiciário. E os que foram ao judiciário, todos eles ganharam o efeito da incorporação. Então, nesse sentido, e como também, inclusive, nós hoje já estamos extremamente seguros até pelo efeito da aposentadoria, e uma vez que na aposentadoria isso será analisado naquele outro processo, entendo que nós já não nos cabe mais mexer nos efeitos do servidor, então eu voto apenas pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Interessante essa discussão, porque, como não existia a definição em lei de como é que seria a incorporação, muitos órgãos incorporavam em cascata. Ou seja, se o salário era o original, tinha um valor de 1.000, incorporava uma função que dava um ganho de 30%, então 1.300. Na próxima incorporação, não era no salário base, que deveria ser. A incorporação era em cima de 1.300. Por isso que, na Assembleia, nós fizemos essa correção. Mas, no resto das instituições, fizeram em cascata, porque nunca houve uma fiscalização realmente, uma fiscalização eficiente das instituições do controle interno e externo. Quando foi no judiciário, o que se ganhou lá é o direito de receber, mas não foi questionado essa parte aí do efeito cascata, porque já tinha, muita gente já estava há muito tempo aposentado, era um direito adquirido, foi a interpretação do judiciário. Mas não existe regra, não existe definição em lei de como deve ser, mas o erro é o efeito cascata, que aqui existe, mas já foi... E cabe mencionar que não acabou a incorporação, porque ela se permanece na aposentadoria, né? Aí me parece que o artigo da aposentadoria que incorpora as verbas da ativa, ele não foi revogado, né? Mas, ultimamente, me parece que havia alguma situação com relação a isso, né? Não é o caso, a gente aqui está, mas me parece que houve uma discussão, inclusive a nível nacional, com relação aos efeitos da incorporação. Verdade. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 15.635. Obrigado, Excelência, e conforme já aprovado pelos nobres pares e pelo douto Ministério Público, eu apresentarei, então, esses processos agora de aposentadoria em bloco. Pois não, Excelência. Então, o primeiro processo trata da aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, Raimunda Eulália de Lima, no cargo de professora de nível superior, 30 horas. A mesma tem um tempo de serviço líquido de 27 anos, 5 meses e 29 dias. E a proposição da quarta inspetoria é de que a mesma faz jus aos proventos na classe 1, referência J, em conformidade com a Lei Complementar 274, no valor de R$ 4.457,61. Foi uma professora que foi transferida de P1 nível médio para P2 nível superior. No segundo caso, também da professora Hélida Gonçalves de Lima Feitosa, professora P1, 30 horas, com 20 anos e 88 dias de serviço líquido, mas foi aposentada por invalidez, em face do especificado na Lei 154, né, com a CID declarada, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, enquadramento fixado na referência 7, em conformidade também com a Lei Complementar Estadual 274, totalizando um valor de R$ 1.927,60.
que é o provento base e a vantagem pessoal de R$ 62,93, são professores de P1, e teve também aplicados os reajustes de 2014 e de 2015. O terceiro processo é da senhora Maria Edice dos Santos França, também no cargo de professora de nível superior, 30 horas, com 26 anos, 325 dias de serviço líquido. E a quarta inspetoria entende que o seu enquadramento está perfeito, a fixação de proventos na classe 1, referência G, em conformidade com a Lei 274, Lei Complementar 274, no valor de R$ 3.753,77, também beneficiada de P1 para P2. O doutor Ministério Público Especial de Contas, junto a esse tribunal, se pronunciou em todos esses processos. São os relatórios. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Esses três processos de aposentadoria, eles, por ocasião da 274, eles foram regularizados. Os proventos já estão atualizados, as pessoas estão recebendo adequadamente os valores que lhes são devidos. No entanto, com relação aos três processos, houve algum entrave anterior. O primeiro e o último, da senhora Raimunda Eulália e da senhora Maria Edice, elas não obtiveram a promoção que lhes era devida em julho de 2009. Em consequência disso, a primeira, Raimunda Eulália, foi aposentada na letra C de sua categoria, quando deveria ter sido na letra D. E a última, Maria Edinice, foi aposentada na letra D, quando deveria ter sido na E. E quanto à servidora Hélida Gonçalves, aposentada por invalidez com proventos proporcionais, ela foi aposentada em setembro de 2012, como P1 30 horas, referência 3. E essa referência 3 foi-lhe concedida em maio de 2007, quando, na verdade, deveria ter ocorrido somente em setembro de 2008. Então, recebeu antecipação indevida dessa aposentadoria. No entanto, de setembro de 2008, com mais 3 anos, daria setembro de 2011, deveria ter ido para a letra D e não foi. Em razão disso, também há esse período que deve ser analisado e compensado individualmente. Em razão dessas constatações, nos três processos, o parecer ministerial é pela regularidade da aposentadoria, uma vez que a 274 já corrigiu os proventos atualmente, mas, como resta essa pendência pretérita, quanto aos três processos, o Ministério Público propõe que seja demandada a origem quanto à correção do ato e que seja notificada a servidora para as providências, os servidores para as providências que entender adotar. Nos três processos, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Então, Excelência, também pela legalidade e registro de todos os três processos, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento, então, do entendimento do tribunal do que aqui foi decidido, mas tendo em vista que realmente há uma pequena parte que poderia até ser corrigida, mas foi recebida de boa fé e hoje está corrigido, apenas pelo encaminhamento para conhecimento de cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Também voto com o conselheiro relator e decidiu-se a unanimidade nos termos que foram propostos por ele. Processo número 17.697, relator conselheiro Ronald Polanco. Relatório trata os autos do encaminhamento de reclamação trabalhista número 226, impetrada na Vara do Trabalho de Sena Madureira, julgada pelo excelentíssimo juiz do trabalho, doutor Eduardo Antônio Galassa Lima, que informa a contratação do servidor Raimundo Nonato Melônio de Andrade, sem concurso público, para a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, na função de motorista, pelo período de janeiro de 2008 a novembro de 2012, e responsabilidade dos então
prefeitos, senhor Nilson Roberto Areal de Almeida, período 2005-2008, e janeiro de 2009 a setembro de 2009 e de março de 2011 a dezembro de 2012. Senhor Vanderlei Zari Lopes, setembro de 2009 a dezembro de 2010, e o senhor Manuel Augusto da Costa, período de janeiro a março de 2011. A Justiça Trabalhista considerou o contrato nulo devido à ausência de concurso público na contratação, condenando a Prefeitura de Sena Madureira ao pagamento de contraprestação pactuada em relação aos recolhimentos referentes aos depósitos do FGTS sobre os salários do período trabalhado. Devidamente citado, os gestores apresentaram defesa, sendo que apenas a do senhor Vanderlei Lopes foi de natureza tempestiva. Pronunciamento ministerial, as folhas 82 e 84, é o relatório. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de assunto já bastante debatido, estudado no âmbito dessa Corte de Contas, referente à contratação de servidor sem concurso público. Neste caso, pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, do senhor Raimundo Nonato Meloni de Andrade, na função de motorista, como foi relatado pelo nobre conselheiro relator. Este tribunal tem responsabilizado os gestores pelo descumprimento do artigo 37.2 da Constituição Federal. No caso, o senhor Nilson Roberto Areal de Almeida foi quem contratou o servidor. E os demais, Manuel Augusto da Costa e Vanderlei Zaire Lopes, são responsáveis por não terem desfeito este ato por ocasião do exercício dos seus mandatos. No entanto, com relação ao senhor Manuel Augusto da Costa, essa Corte já tem entendido, em relação de outros processos da mesma natureza, que devido ao pouco tempo que exerceu o mandato, apenas 3 meses, esse prazo foi insuficiente para que ele tomasse conhecimento de todas essas questões e pudesse, em tempo hábil, tomar as providências no sentido de corrigi-las. Ante o exposto, o parecer do Ministério Público, no presente caso, é exemplo dos já exarados com relação a processo da mesma natureza, é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes. É o parecer, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. É o mesmo entendimento do nobre representante do Ministério Público, pela aplicação de multa somente ao senhor Nilson Roberto Areal de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes, ambos ex-prefeito municipal de Sena Madureira, no valor de R$ 350, cada, a ser recolhido aos cofres da Fazenda Pública Municipal no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal, e depois pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto. Obrigada, senhor relator. Na verdade, o valor seria 357? 357. Perfeito. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Também acompanho o voto do conselheiro relator. E decidiu-se a unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Prossegue agora com o processo 13.468, aposentadoria da servidora Raimunda Flaviana Gomes. Nobre presidente, depois de ouvido o nobre colega Malheiros e o nobre procurador, gostaria de julgar em bloco esses votos Ministério seguintes. Público. De acordo. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Pode prosseguir. Relatório do processo 13.468, um pedido de aposentadoria voluntária especial da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Raimunda Flaviana Gomes. A aposentadoria se deu no cargo de professora P1, 25 horas, letra E. Com o advento da Lei 274, a servidora foi reenquadrada como professora P1, 25 horas, referência 9. Ela ingressou no serviço público em 1º de 3 de 81, no cargo
e no cargo em 1º de 3 de 84. E a aposentadoria foi solicitada em 24 de 4 de 2009, com tempo líquido de 27 anos e 72 dias. 72 dias. Publicada no Diário Oficial, né, do Estado, número 10.046, em 13 de 5 de 2009. Processo 14.095, o pedido de registro de aposentadoria voluntária especial da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Maria Auxiliadora Lima Braga. A aposentadoria se deu no cargo de professora de nível superior 30 horas, letra H, com o advento da Lei 274, a servidora foi reenquadrada para professora P2, 30 horas, classe 2, referência J. Ela ingressou no serviço público em 5 de 3 de 79 e solicitou aposentadoria em 3 de 2 de 2010, tempo líquido de contribuição 31 anos e 29 dias. As concessões procedeu-se pela portaria número 114, 26 de 3 de 2010 e publicada no Diário Oficial número 10.263 de 30 de 3 de 2010. Processo 14.176, resiste à aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Raimunda Ricardina Moreira. A aposentadoria se deu no cargo de professora de nível superior, 30 horas, letra F, com advento da Lei 274 de 2014, ela foi reenquadrada para professora P2, 30 horas, letra classe 2, referência F. Ingressou no serviço público em 2 de 3 de 83 e no cargo em 1 de 3 de 84, solicitou aposentadoria em 9 de 3 de 2010, tempo líquido de contribuição 27 anos e 29 dias. A concessão aconteceu via portaria 129 de 30 de 3 de 2010, publicada no Diário Oficial no número 10.265, em 5 de 4 de 2010. Processo 14.215, pedido de registro de aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Maria Nazarete Cavalcante. Ela se aposentou no cargo de professora P1, 25 horas semanais, classe 5, com advento da Lei 274 de 2014, ela foi reenquadrada para a referência 9. Ingressou no serviço público em 1º de 8 de 80 e no cargo em 1º de 3 de 84, e a aposentadoria foi solicitada em 6 de 1 de 2010, com tempo líquido de contribuição de 26 anos e 228 dias, via portaria número 60 de 10 de 2 de 2010 e publicada no Diário Oficial do Estado, número 10.233, de 11 de 2 de 2010. Processo 14.559, pedido de registro de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Lúcia Nogueira do Nascimento. A aposentadoria se deu no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas semanais, classe 6, com advento da Lei 274, a servidora foi reenquadrada na classe 1, referência 8. Ela ingressou no serviço público e no cargo em 1º de 4 de 75 e a aposentadoria foi solicitada em 31 de 8 de 2010, com tempo líquido de contribuição totalizando 35 anos e 177 dias. A concessão procedeu-se através da portaria número 435, de 16 de 9 de 2010,
publicada no Diário Oficial do Estado, número 10.381, de 21 de nove de 2010. Processo 19.215, pedido de registro de aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição do servidor público da Secretaria de Estado de Educação, Francisco Graça de Souza Filho. A aposentadoria se deu no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas semanais, classe 2, letra J, com base na Lei 274. O servidor ingressou no serviço público no cargo em 14 de 11 de 76 e a aposentadoria foi solicitada em 11 de 3 de 2014, com tempo líquido de contribuição totalizando 37 anos e 275 dias. A concessão procedeu-se através da portaria número 203, de 19 de 3 de 2014, publicada no Diário Oficial de número 11.266, de 20 de 3 de 2014. Processo 19.542, pedido de registro de aposentadoria voluntária especial, por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Rosimar Ferreira de Souza. A aposentadoria se deu no cargo de professora P2, 30 horas semanais, classe 2, referência F. Ela ingressou no serviço público e no cargo em 1º de 4 de 84 e a aposentadoria foi solicitada em 6 de 5 de 2014, com tempo líquido de contribuição totalizando 30 anos e 120 dias. A concessão procedeu-se através da portaria número 279, de 23 de 7 de 2014. Todas as portarias são da lavra do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, e publicada esta no Diário Oficial do Estado, número 11.356, de 25 de 7 de 2014. São os relatórios. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de 7 processos de aposentadoria, os últimos da pauta de hoje. Com relação ao primeiro processo, 13.468, da servidora Raimunda Flaviana Gomes, ao segundo processo, 14.095, da servidora Maria Auxiliadora Lima Braga, e o processo 14.559, da servidora Lúcia Nogueira do Nascimento, o ato de aposentadoria foi feito numa letra ou numa referência, quando deveria ter sido em outra. No caso da Raimunda Flaviana Gomes, da letra E para a F, no caso da servidora Maria Auxiliadora, da F para J, e no caso da servidora Lúcia Nogueira, da referência 6 para 8. Todas as aposentadorias atualizadas já pela 274. Em razão disso, mas considerando que no caso da servidora Maria Auxiliadora Lima Braga, que se aposentou em 30 de março de 2010, já ocorreu a prescrição quinquenal para que ela pleiteie ou junto à Fazenda Pública eventual diferença de proventos em razão do enquadramento incorreto no ato da aposentadoria. O parecer ministerial é pela regularidade, pela anotação nos assentos funcionais e, com exceção da servidora Maria Lima Auxiliadora Lima Braga, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento e adotar as providências que entender necessárias. Quanto aos processos 14.176 e 14.215, respectivamente, das servidoras Raimunda Ricardina e Maria Nazaré, houve, no primeiro caso, promoção tardia. Ela foi para a referência F em setembro de 2009, quando deveria ter ido desde março de 2008. A seguinte, Maria de Nazaré, houve uma antecipação de promoção.
ela foi promovida para a referência D em maio de 2004, quando deveria ter sido somente em maio de 2005. No entanto, forçoso reconhecer, nesse último caso, além da boa-fé, que também ocorreu a prescrição quinquenal do direito da Fazenda Pública reaver da servidora, se fosse o caso, eventuais verbas, porque a aposentadoria ocorreu há mais de 5 anos. Em razão disso, o parecer ministerial, no primeiro caso, é pela regularidade, pela anotação nos assentos funcionais de comunicação da servidora, e no segundo, apenas pela regularidade. Os dois últimos processos, eles obedeceram religiosamente todas as disposições legais atinentes à matéria, razão pela qual o parecer ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. O entendimento é o mesmo, pela legalidade e registro de todos os processos e, nos casos, pela notificação de todos os servidores para conhecimento e adoção das medidas que eles entenderem necessárias, né? Então, é o entendimento que o nobre procurador teve em todos os processos. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Na mesma linha, excelência, legalidade e registro, comunicação ao servidor, e depois pelo arquivamento. Me acompanha o voto do conselheiro relator e decidiu-se a unanimidade nos termos que foram propostos por eles nos seus processos. Não havendo mais processos a serem julgados, não há expedientes a serem lidos, passo às comunicações. Com a palavra, o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, excelência. Nada a comunicar. Conselheiro Antônio Malheiro. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Ronald Polan. É só para comunicar a todos que na sexta-feira o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro vai nos brindar uma palestra, né, sobre Verdade. o tema Despesa de pessoal. Despesa de pessoal que nós estávamos conversando aqui, né? Sim. E eu acho interessante porque os tribunais precisam, como tem muita informação, tem uma visão do todo, né, do Estado, não enxerga só uma prefeitura ou só um Estado, muito embora veja o Estado em si, né, a máquina pública. Mas essa questão de pessoal, ela precisa ser bem discutida, porque às vezes a gente vê a regra sem olhar os tempos históricos, né? Fazer um pouco de história, o que acontece no país ao longo do século XX e desse século, né? Cada período, em alguns períodos, o Estado tem uma importância, em outro o Estado tem um outro olhar, aí retorna, ou seja, e cada período desse, a máquina pública vai se inchando, o governo central vai distribuindo atividades para segmentos que hoje nós, que são institucionais, que são as prefeituras, né, os municípios, e hoje eles estão, já se incharam na questão de pessoal. A gente tem que saber diferenciar o que eles ganham desses períodos, desses ciclos, né, que estão muito ligados à questão econômica, e o que é uma gestão local. Eu, na verdade, fiquei juntando, é muito difícil juntar esses números, mas eu acho que o senhor tem mais tempo aí, sexta-feira é interessante a gente ir todos lá, né, e fazer um grande debate, porque daqui a pouco nós vamos ver os recursos de educação sendo diminuídos, os recursos da saúde e outros serviços serem reduzidos para você manter uma estrutura de aposentados e ativos que não correspondem aos investimentos que está acontecendo. O que fazer? Vamos retroceder no nosso desenvolvimento, ou seja, voltar para uma certa fase subdesenvolvida, ou vamos
olhar com o tempo histórico, né, os momentos que cada região, que cada gestão passou e passa. Nesse caso, agora, são os municípios. Mas lá na frente nós vamos ter problema com o Estado. E eu acho que lá na frente é com o nacional, né? Se a gente não, aí fica igual Grécia e outros. Mas eu acho que sexta-feira é um bom início para a gente começar esse debate. Por isso todos estão convidados. Importante realmente o que o conselheiro Ronald Polanco registrou. Esse é um momento de debate, de reflexão, e nós vamos ficar mais enriquecidos com a palestra do nosso conselheiro Antônio Malheiro. Não havendo nada mais a tratar, suspendo a sessão para os procedimentos de estilo e convoco outra para de hora regimental. Está encerrada a sessão.